Meus amados e queridos irmãos, nós vamos então dar hoje continuidade ao vídeo anterior, aquele vídeo de número 5, e hoje nós estamos ministrando o vídeo 6. E antes de mais nada eu quero pedir para vocês, não sou de pedir, né? Mas se vocês puderem nos ajudar, ajuda-nos a pregar a palavra de Deus. Dá um joinha aí, ó, que é muito importante. Se possível, compartilha. Se possível, escreve, porque isso o YouTube vai entender que esses vídeos têm relevâncias e assim serão enviados a outras pessoas para ouvir e assistir a palavra de Deus. Amém? No vídeo anterior nós falamos, aleluia, do encontro de José com seus irmãos e também os irmãos de José, o seu pai Jacó, ou Israel, desceram para o Egito 70 pessoas, a qual naquela região havia grande fome. E aí José recebeu seu pai e toda a sua parentela. E ali no Egito, a Bíblia nos diz, aleluia, que Deus já tinha traçado um plano tão especial. Tudo que José passou foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado numa cisterna para morrer e foi preso. Tudo isso estava dentro dos planos de Deus, porque José representava um Cristo para salvar Israel e também para cooperar no crescimento desta nação, para que o Filho de Deus nascesse desta nação. E aí, meus queridos, isso não pegou de surpresa o povo de Israel, não, pois está aqui a promessa de Deus, a aliança que Deus fez com Abraão. Diz assim, ó: então disse a Abrão, saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-lo-ão, afligi-lo-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão. Depois sairão com grandes fazendas. E tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Meus amados irmãos, então, antes de Isaac nem sequer nascer, Deus fez uma aliança com Abraão e fala para Abraão que ele será pai de muitas nações. E aí ele faz esta aliança e diz: Abraão, ou Abrão, sabe que o teu povo, a tua semente, será peregrina em terra que não é sua. Serão afligidos por 400 anos. Mas quando saírem de lá, sairão com grandes riquezas. E tu, aleluia, irá em paz com os teus pais que já morreram e será sepultado. Deus fez essa aliança com Abraão e aí as coisas vão acontecendo tudo certinho. E assim, meus amados, desceram para o Egito, 70, israelita, os filhos de Jacó, e passaram no Egito 430 anos. Meus queridos, minhas queridas, olha só o trabalhar de Deus, aleluia. Enquanto José estava vivo, o povo de Israel era muito bem cuidado no Egito, muito respeitado, porque José era o governador do Egito. Mas, irmãos, para tudo tem um fim. Nenhum de nós viemos esse mundo aqui para ver eternamente. Sempre eu estou falando, né? Todos nós temos um tempo de sobrevivência nesse mundo. E aí, meus queridos, a Bíblia nos mostra que José morreu. Os primeiros reis, faraós que entrou, tinha um pouco de consideração, pois sabia da história de José. Mas logo vai ficando no esquecimento.
e começaram a perceber que o povo de Israel crescia muito. E do jeito que o povo de Israel estava crescendo, eles tinham medo de qualquer hora eles, que em vez de Israel ser servo deles, estava vendo a hora de eles se tornarem servos de Israel, porque Israel crescia muito. Aleluia. E aí, meus queridos, começou então a perseguição contra os judeus, aleluia, os israelitas. Começaram então a escravizar, né? Começaram então a criar sérios problemas. Muitas coisas adquiridas que José conseguiu para eles, esses últimos faraó começou a cortar os direitos deles lá no Egito e começou a pegar esta nação de Israel e colocaram como escravo. E a Bíblia diz que eles trabalhavam muito fazendo tijolos, e daí a pouco, quanto mais nascia criança, aí inventaram um projeto para matar as crianças, aleluia, e aí muitas crianças foram mortas na hora do parto, aleluia, e aí a coisa apertou, meus queridos. E quando as coisas começou a apertar, olha só, o plano de Deus era de 400 anos. Diz aqui a Bíblia, servirão a tua semente, servirão, afligiram por 400 anos, no capítulo 15, verso 13. O plano de Deus era 400 anos. Só, meus queridos, que durante esse período a coisa estava boa. Mas depois eles se acomodaram. Não havia profeta, havia alguém que disse, olha, Deus mandou que nós vivêssemos aqui 400, nosso tempo já venceu. Mas nós se acomodaram. E aí, Deus começa a mexer no rei Faraó. E o próprio rei de Faraó foi usado por Deus para oprimir os judeus. E aí a situação ficou difícil. E quando a situação cada vez ficando difícil, aleluia, Israel clama a Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele é lindo. Clama a Deus. Quando ele clama a Deus, Deus então toma uma providência. As coisas de Deus, irmãos, são tão simples, por ser tão simples, muitas pessoas não querem crer. As parteiras egípcias tinham ordem de matar as crianças no nascimento. Se fosse homem, matasse. Se fosse menina, deixasse. E aí nasceu Moisés. Criança muito bonita, muito linda. E aí as parteiras acharam muito bonito a criança. A hebreia conseguiu enganar, ficar com aquela criança até 3 meses. Quando não tinha mais condição, as coisas tão simples, na direção de Deus, ela fez uma cestinha e jogou Moisés no rio. E a Bíblia nos mostra que lá na frente estava a bacia de Faraó, e aquela criança vinha chorando, elas pegaram e levaram para a casa de Faraó. E Moisés foi criado na casa de Faraó. Deus mostrando para Moisés, olha Moisés, a situação aqui é essa. Então Moisés foi ensinado. Moisés viu a situação toda. Quando ele saiu de lá de dentro, Moisés saiu preparado por Deus. E aí, meus queridos, Moisés estava agora pronto. Uma coisa importante, meus amados, que Moisés sabia que ele era filho dos judeus, que o pai dele era judeu, a mãe dele era judeu, inclusive a própria mãe que criou ele entregou depois de grande para a filha de Faraó. Mas Moisés continuava amando a sua nação. E certa vez, meus queridos, Moisés ia passando, estava um judeu, um egípcio, espancando um judeu, porque eles maltratavam muitos judeus. E Moisés ficou muito nervoso. E pegou aquele egípcio, matou e enterrou na areia. E quando ele enterrou na areia, daí a pouco
teve uma briga dos seus irmãos judeus e ele entrou no meio para separar. Imediatamente eles disseram, vai querer nos matar também? E Moisés entendeu que esse negócio foi descoberto. Antes de ficar pior, eu fugir. Moisés fugiu. Pegou suas coisinhas, fugiu e deixou lá. E foi para outra terra, e lá nessa outra terra ele casou. Meus queridos, minhas queridas, presta atenção onde nós paramos aqui. Israel já estava uma população muito grande no Egito. Deus responde a oração de Israel, trabalha na vida de uma criança, essa criança se torna adulto, mata uns egípcios e foge. E lá na frente, Deus aparece para ele, mas nós vamos falar depois. Meus queridos, minhas queridas, o que nós vamos dizer aqui? Primeira coisa, meus amados, para nós resumir essa palavra, primeira coisa, Deus, ele tem um plano na minha vida, ele tem um plano na tua vida, e ninguém pode impedir o plano de Deus. O plano de salvação, o plano ministerial, todos os planos, as grandes promessas de Deus, ninguém pode impedir os planos de Deus. E outra coisa, meus amados, na hora que a situação estava tão difícil para Israel, o que fizeram? Clamaram a Deus e Deus respondeu. Meus irmãos, minhas irmãs, tem momentos que a situação nossa fica difícil também, né? Tem momento que as coisas apertam, ficamos inquietos, o que fazemos? Parece que o céu virou bronze, parece que nada dá certo, mas faça isso, ó. Olha o exemplo de Israel para mim, clama a Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Clamas a mim e responder-te. O Deus que respondeu o povo de Israel, esse mesmo Deus continua respondendo a cada um de nós hoje. Outra coisa importante, para mim e para você, mesmo passando por situações difíceis, mas Moisés todavia amou os seus irmãos. Aleluia! Chegar a ponto de se tornar um homicida por amor aos seus irmãos. Então, meus amados, aprenda uma coisa importante. Diante de qualquer situação difícil, mas continua amando o teu irmão. Continua amando a tua igreja, continua amando a tua família, porque a Bíblia nos afirma categoricamente que Deus é amor. Aleluia! E ainda o apóstolo Paulo nos diz na sua palavra que o amor é sofredor. E pelo amor ser sofredor, muitas pessoas desistem de amar, mas eu continuo amando. Você deve continuar amando. Um beijão no coração e até a próxima ministração, em nome de Jesus. Fica com Deus. Beijo no coração de todos.